E aí gente, era aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você cresceu nos anos 2000, com certeza teve a sorte de viver a melhor época dos desenhos animados. Acordar cedo no sábado, correr pra frente da TV e se perder no mundo mágico dos personagens mais incríveis, aventuras malucas e aberturas que até hoje você sabe cantar. Hoje a gente vai relembrar juntos os desenhos que marcaram uma geração. E te garanto, vai bater aquela nostalgia pesada. Tá preparado? Então bora voltar no tempo. Não esquece de se inscrever, daquele like, ativar o sininho e virar membro do canal. E é claro, daquela moral no Live Pix, As Aventuras de Jack Chan. E é claro, começando com um clássico que mistura artes marciais, magia chinesa e muito carisma, As Aventuras de Jack Chan. A cada episódio, Jack e sua sobrinha Jade enfrentam vilões para coletar os talismãs mágicos, cada um com um poder diferente. O desenho tinha ação, comédia e, é claro, o inesquecível tio. E é claro, esse desenho era pura adrenalina. Quem não lembra do clássico Yugo Buga e de tal, Yugo Buga e de tal. E vamos seguir com Super Choque. Outro herói que marcou os anos 2000 foi o Virgil, mas também conhecido como Super Choque, com poderes elétricos e uma prancha voadora tirada diretamente de uma lixeira. Ele enfrentava mutantes e bandidos nas ruas da cidade. Além da ação, o desenho também falava de temas importantes como bullying, racismo e inclusão. Simplesmente incrível. E é claro, tudo de forma bem natural, sem ser nada forçado. E sempre tudo tinha a ver com a trama da história. Nada ali era forçado e era cheio de qualidade. Esse é um dos motivos de Super Choque sempre ter sido incrível. Impossible. Sou garoto e sou legal, o mundo eu vou livrar do mal. Não me pare que eu sou impossible. Impossible era a espiã adolescente mais estilosa de todas. Com a ajuda do atrapalhado Ron, do topeira, o Rufus, ela salvava o mundo entre uma aula e outra. Cheia de ação, estilo e era puro carisma. E a clara abertura era simplesmente memorável. Quem nunca assistiu Kim Possible? E seguindo com mais um clássico, nós temos Dudu e Edu. Três amigos malucos com um objetivo: conseguir dinheiro para comprar bala de caramelo. Dudu e Edu era um desenho simples, mas muito engraçado. A animação era meio torta, os personagens eram meio exagerados, e tudo isso fazia parte do charme do desenho. Quem nunca tentou bolar um plano mirabolante igual eles? Comente aqui se você já assistiu Dudu e Edu, e se você consegue falar o nome do desenho rápido. E um que com certeza não poderia ficar de fora da nossa lista é Os Padrinhos Mágicos. Timmy Turner era um garoto normal, até descobrir que tinha padrinhos mágicos. Cosmo, Wanda, podiam realizar os seus desejos, o que é claro dava muito errado na maioria das vezes. Um desenho com humor absurdo e as referências ao mundo real fizeram os padrinhos mágicos virar um ícone. Seguindo com um que não é só um desenho, mas também um anime, temos Digimon Tamers. Digimon Tamers. Vou ser o maior de todos, o lendário sonhador. Eu conquisto no presente a certeza do que... O terceiro Digimon marcou por ter um tom mais sério e sombrio. Digimon Tamers trouxe Guilmon e Takato. Explorou o medo, crescimento e responsabilidade das crianças com seus parceiros digitais, um dos mais profundos da franquia, Martin Mystery. Em Martin Mystery, Mistérios, Monstros e Aliens, Martin Mystery era tipo Arquivo X adolescente, com muito bom humor. Martin era o típico investigador atrapalhado, e junto com a sua irmã Diana e o Homem das Cavernas Java, enfrentavam situações simplesmente bizarras. E sim, eles eram do mesmo estúdio de Totality Spies, que são o icônico desenho das três espiãs demais. Outro clássico da TV, Os Jovens Titãs. Antes dos Jovens Titãs em ação, nós tínhamos os Jovens Titãs original raiz. A série misturava lutas épicas, histórias profundas e momentos engraçados, com personagens que você aprendia a amar. A rivalidade entre Robin e Slade, os dramas da Ravenna, era tudo coisa de outro nível. Toda aquela temporada com a Terra, primeira temporada enfrentando o Slade, é claro, todo enfrentamento entre a Ravenna e o Trigon, faziam desse um dos melhores desenhos já feitos até hoje. E é claro, seguindo com mais uma pedrada, nós temos Avatar, a Lenda de Aang. Terra,
fogo. Talvez o melhor desenho da década, Avatar: A Lenda de Aang, era praticamente um anime americano, com lutas coreografadas, a construção de um mundo impecável e personagens memoráveis. A jornada de Aang para dominar os 4 elementos e enfrentar a Nação do Fogo foi simplesmente lendária. Encontrar o Zuko, a Katara e a Toph. E é claro, finalizando a nossa lista, com um desenho que não poderia ficar de fora de forma nenhuma, nós temos X-Men Evolution. Ciclope, Jean Grey. Reimaginando os X-Men como adolescentes em uma escola, o desenho trouxe um novo olhar para os mutantes da Marvel, quem nunca ficou viciado nos episódios com a Vampira ou o Noturno, sem falar nas lutas épicas e dilemas adolescentes. Mas eu confesso que esse daqui chegou uma época que me cansou de tanto que repetia. E sem dúvida, X-Men Evolution é um dos melhores até hoje, com o icônico Danny Phantom. Lançada em 2004, essa série era do canal Nickelodeon. Ela nos levou para o mundo de Danny Phantom, um adolescente que ganha poderes fantasmagóricos e luta para proteger o mundo dos fantasmas malignos. No Brasil foi exibido em canais como Nickelodeon e no Cartoon Network, e sem contar que foi exibido também na TV Globinho. Ele conquistou muitos fãs com as suas histórias cheias de ação, humor, com aquele toque pequeno de terror. Tenho certeza que vocês gostaram de Danny Phantom. Jimmy Neutron. Lá em 2002, estreava Jimmy Neutron, um menino gênio com uma mistura de ciências e aventuras, e simplesmente conquistou toda a molecada. Jimmy Neutron é um garoto prodígio que criava invenções malucas para resolver problemas, e é claro, para entrar em confusões. O desenho foi exibido aqui no Brasil pela Nickelodeon, e pela Globo, pela Band e pela SBT, e é claro que deixou muitas saudades e muita inspiração para os futuros inventores. Quem não lembra do cabeção do Jimmy Neutron? E seguindo com o Jack Long e o Dragão Ocidental. Para quem curte fantasias e lendas, e principalmente conteúdo oriental, Jack Long e o Dragão Ocidental chegou em 2005 para trazer uma mistura de comédia, ação e aventura sobrenatural. Jack é um adolescente que descobre ser o último dragão ocidental. A sua missão é proteger o mundo das criaturas místicas. No Brasil foi exibido pelo Cartoon Network e pela TV Globinho, ganhando os fãs pela mistura de humor e cenas de ação incríveis. E vamos seguir a nossa lista com Sakura Card Captors. Indo para um lado mais mágico e fofo, Sakura Card Captors marcou os anos 90 com as suas aventuras cheias de magia, amizade e desafios. Estreando em 1998 no Japão, o desenho foi exibido no Brasil, em canais como a Cartoon Network e Animax, na TV Globinho e na SBT também, encantando especialmente o público infantil e adolescente, com a jornada de Sakura em capturar as cartas mágicas. Meu amigo, eu não sei de uma pessoa que tenha falado mal desse desenho até hoje, e na época a gente nem sabia que era um anime. As incríveis aventuras de Juniper Lee. Quando menos se espera aparecem criaturas horrorosas e loucas pra lutar com as coisas do mal. Você lembra das incríveis aventuras de Juniper Lee? O desenho incrível que foi exibido originalmente em 2005 pelo Cartoon Network, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e aqui no Brasil também foi exibido pelo SBT no Bom Dia e Companhia, criado pelo Johnny Winnick, o mesmo que trabalhou nos quadrinhos da DC. O desenho conquistou diversos fãs, e sua mistura de ação, comédia e elementos sobrenaturais. A história acompanha Juniper Lee, uma garota de 11 anos. No começo ela parece uma estudante comum, mas na verdade ela é a nova Texuanze, uma espécie de guardiã mágica, e tem a missão de manter o equilíbrio no mundo dos humanos e o mundo mágico. Criaturas como trolls, fantasmas, monstros, que vivem escondidos entre nós. É dever de Juniper Lee impedir que eles causem problemas. O desenho contava com 3 temporadas e mais de 40 episódios. Claro, as aventuras de Juniper Lee é sempre lembrada com muito carinho como um dos desenhos mais legais dos anos 2000, é mais porque ele tinha lutas épicas, era um dos melhores desenhos da época. É claro que esse aqui não poderia ficar de fora da lista de jeito nenhum, As 3 Espiãs Demais. Cheio de moda, ação, espionagem, um dos melhores desenhos dos anos 2000. Se você cresceu nos anos 2000, com certeza vai lembrar das 3 Espiãs Demais, um desenho mais icônico da época. A animação foi lançada em 2001, criada pelo Vincent Calvon e David Michael, com a produção, é uma produção franco-canadense,
No Brasil foi exibido pelo Cartoon Network e logo depois fez um enorme sucesso na Rede Globo, na TV Globinho e no Boomerang. Bom, a série acompanha as aventuras de Sam, Clover e Alex, 3 adolescentes que vivem em Beverly Hills. Parecem viver uma vida normal, indo à escola e aproveitando a vida, mas na verdade elas são as 3 espiãs demais. Trabalham numa agência que combate o crime e os vilões ao redor do mundo. Cada episódio traz uma missão diferente com ação, humor e tecnologia, além de equipamentos super criativos, como batons explosivos, cintos de utilidade estilo Batman e até mesmo botas a jato. Tudo isso enquanto elas tentavam conciliar sua vida de espiãs com desafios da escola e adolescência. O desenho fez tanto sucesso que teve 6 temporadas e um filme animado. E é claro, além de spin-offs e relançamentos. E é claro, as 3 espiãs demais continuam vivos na memória dos fãs. Quem não cresceu com essas 3 heroínas? Essa foi uma lista com apenas alguns dos melhores desenhos que com certeza você viu na sua infância. Comenta aqui embaixo a sua lista com alguns dos melhores desenhos que você já viu. Asinhos e varinhos?